8 horas mais 43 minutos, de volta ao vivo com o debate esportivo. A gente continua falando de futebol, porque é hora do Galo Azul. E quanta coisa aconteceu no Rio Claro Futebol Clube nesta última semana. Entre elas, a chegada do novo técnico Estevão Soares, a demissão do técnico Buião depois da derrota para o Red Bull. E antes a gente já passar a bola para o Matheus e para o Reginaldo para comentar, a gente vai conferir um trechinho da entrevista do Estevão Soares na sua chegada no Chimitão. Vamos ver como foi. Primeiro, é como eu falei, nós temos um contrato a priori de 28 dias, né? Se classificarmos, esperamos que sim. Temos uma sequência do octogonal, mas a priori 28 dias. E esses 28 dias o torcedor pode ter certeza, serão intensos para mim. 24 horas de dedicação ao clube e ao time, que é o que precisa. Agora, isso é um processo que advém do dia a dia. Você acabar de conhecer o elenco, tem alguns jogadores que você ainda não tem uma particularidade maior dele, definir bem esse grupo, certo? Definir bem o time, preparar bem e conseguir as vitórias. 6 jogos serão 5 decisivas, esquece o jogo do Santos. Ou seja, 5 clubes que lutam dentro de um posicionamento semelhante ao nosso. Então serão 5 clássicos na sequência para encerrar com o Santos. Então essa participação, volto a frisar, ela tem que abranger o corpo diretivo, estar junto, certo? O corpo técnico cada vez mais unido, os jogadores com muita atenção e o torcedor. Se houver essa junção e se houver trabalho, não tenho dúvida que nós fatalmente alcançaremos os resultados. Muito bem, 28 dias, né, para o time do Rio Claro, para a torcida, 28 dias intensos também para nós da imprensa, né, Matheus Pesotti, pelo visto, né? Pois é, né, Vlada? Você conseguiu falar com ele depois dessa entrevista aí? Não falei com ele, não. Também não. Tá meio difícil, viu? Tá difícil. Sexta-feira já tem uma série ali de exigências, né? Só depois do treino. Ficou ali de até conversar comigo, depois o Alex Afonso hoje ainda até falou, ele esqueceu que você estava ali na beirada do campo esperando para entrevistá-lo. Infelizmente, né, a gente também tem o Velo para cobrir, exatamente, tinha o basquete no mesmo dia lá no treino de sexta-feira para fazer o jogo contra a Limeira. E os convites também tem que ser pessoalmente, viu? Não pode ser por telefone não, viu, Matheus Pesotti? A gente tem que sair aqui da emissora, ir lá no campo para convidar pessoalmente também. E ainda para colocar mais banca, né, como você colocou na matéria ali na chamada, venceu o jogo, né? Venceu. Então ele pode ainda já ficar, né, exigir ainda mais um pouquinho. Mas eu acho, é claro, né, tem todo o currículo extenso de um dia, né, que já foi o Estevão Soares naquela época áurea dele, mas eu vejo isso também um pouquinho como um desrespeito, não só com a imprensa, mas ao torcedor. Porque muitas vezes o treinador, né, Reginaldo, esquece, a gente vê até entrevistas do Muricy, até que contra o Rio Claro ele foi bastante áspero com os colegas de imprensa e até do grupo nosso aqui também, da cidade, da região, que muitas vezes eles esquecem que a gente é a ponte para o torcedor. Exatamente, então, a gente está todo dia lá, né, Matheus? Eu entendo, gente, que tem que botar ordem, eu acho que realmente tem que ter uma ordem, só que também o Rio Claro está precisando de um assessor de imprensa, que já faz tempo que não tem, não é mesmo? Sim. Fica um jogando para o outro e assim vai, né, gente? É um pinga-pinga, né? Agora, ô Estevão, pelo amor de Deus, você está em Rio Claro, rapaz. Vamos aí, são 28 dias. Vamos atender o torcedor, vamos atender a imprensa. Você veio realmente para dar um avanço na equipe do Rio Claro. Você tem experiência, você saiu do interior e você é do interior também. É lógico que você passou por grandes equipes, né? Então entenda que a estrutura de um time do interior é totalmente diferente de um time de ponta, vamos dizer assim. Então a gente pede aqui para que atenda bem a imprensa, porque os torcedores, é através da imprensa que os torcedores vão saber as notícias do time. Nem sempre é coletiva, Exatamente. Às vezes a gente chega num horário diferenciado, né, Matheus Pesotti? E às vezes o telespectador entender também, não é que a gente também é folgado e falar, você tem que falar agora comigo, não sei, para o que você está fazendo. Não é assim também. A gente espera. A gente até pergunta, fala, olha, como que vai ser, que horas é o treino, para a gente chegar uma meia hora antes, 40 minutos, para não atrapalhar. Porque também a gente não vai ficar... Não é a casa da mãe Joana também que a gente está falando aqui não, viu, gente? A gente chega lá, tem uma ordem, a gente liga, a gente pergunta, a gente fica debaixo de sol, fica debaixo de chuva.
Olha, Vlado, então vamos fazer o seguinte, né? Ô, Alex, eu sei que também você assiste o nosso programa aí toda segunda-feira. Então, você e o Estevão já está convidado para vir aqui a semana que vem. Torcedor do Rio Claro também, né? Quer ver aquilo que o Estevão está assim, pensando em fazer no time do Rio Claro. Agora, o Rio Claro jogou com o São Bernardo e conseguiu fazer 1-0. Até fez um bom jogo lá. Fez 1-0. E a gente percebeu, assim, que o time mudou um pouco, viu, Matheus? Mudou um pouco a postura. É lógico, o Estevão aqui, a gente está criticando o Estevão de uma maneira que ele não gosta de falar com a imprensa, mas a gente sabe que ele é um bom profissional, ele vai colocar o Rio Claro no trilho sim, para pelo menos se manter aí na Série A1. E o que a gente achou ontem um pouco é que o time já jogou um pouco mais junto, né? Então teve mais chances de gol, os atacantes, né? Mas ainda o ataque ainda não está assim funcionando. Isso também vem de uma indefinição do antigo treinador, né? Que não definia bem o que era o ataque. E isso talvez tenha sido o ponto máximo aí para ele ter caído. E ontem a gente sentiu que o time jogou um pouco mais agrupado e os atacantes tiveram um pouco mais de chance. Vi errado, Matheus, ou não? Não, é isso mesmo, né? Até os 35 do segundo tempo, né? Matheus, eu vou te interromper um pouquinho. Opa. Então, antes de você comentar o jogo do Rio Claro, que a gente tenha os gols aqui para a gente acompanhar, a gente vai conferir primeiro, que a gente pode também fazer um contraponto aí, se a questão da preparação física foi importante para esse time que jogou contra o São Bernardo, porque junto com o Estevão Soares, quem chegou também foi o Flávio Trevisan, que é o preparador físico, e a gente também conversou com ele. Vamos ver. Nós conhecemos já o grupo, nós acompanhamos o futebol, sabemos que o grupo do Rio Claro tem condições de reverter essa situação. Os conhecimentos que eu obtive ao longo da minha carreira, e principalmente desses últimos 4 anos no Catar, onde eu tive a oportunidade de fazer estágio bem de perto mesmo, com o Bayern de Munique, com o Paris Saint-Germain. Então a gente teve assim, essa possibilidade durante esses 4 anos de estar ali, vendo e conversando a respeito de futebol, de preparação com esses maiores clubes do futebol mundial. Então eu quero poder colocar alguma coisa que eu também aprendi lá, aqui no Rio Claro Futebol Clube, e que os atletas possam assimilar isso o mais rápido possível, porque não vai dar tempo tem que ser para ontem, o resultado é para ontem. E a gente vai tentar fazer a coisa mais simples possível para obter o resultado. O resultado é para ontem. Esse é o Flávio Trevisan, novo preparador físico do Rio Claro Futebol Clube. Essas imagens que vocês viram aí, gente, foram feitas na chegada mesmo do técnico, do Flávio lá. Já caía a noite, nós estávamos lá, né, Matheus Pesotti, debaixo de sol, chuva e sobre sereno também de vez em quando, né? Mas o que a gente percebeu que o Flávio chegou botando banca lá também e aos gritos com o jogador, porque olha, eu quase me motivei e entrei em campo para fazer exercício físico, viu, gente? Porque olha, e a hora que ele falou assim, gente, pode beber água, os jogadores nem tinham chegado na água ainda, ele já estava falando, e volta logo, hein? Vem logo, né, Matheus? Dava medo. É verdade, eu quase voltei pro jornal pedindo mais 5 páginas para escrever lá também, tão motivado que ele deixou. Mas eu senti firmeza nele, viu? Sim, é um profissional que acho que estava faltando um pouco. A gente discutia muito essa questão do time ideal do Rio Claro. Qual é o time ideal do Rio Claro? O time ideal do Rio Claro não consegue jogar. Por quê? Porque não aguenta. Não aguentava jogar 90 minutos. Você tinha que tirar o Guaru para botar o Jefferson, porque os dois não aguentavam jogar junto, porque daí o Guaru jogava o jogo inteiro, já estava cansado, então ele tinha que sair para o Jefferson Paulista entrar e ficava nessa, né? Agora com o Flávio Trevisan, acho que é uma expectativa boa para esse fim de campeonato. Tem uma preocupação que é o Nando, né, que saiu sentindo a coxa ontem depois do jogo. Vai fazer aí avaliações, disse aí que sentiu um pouco de dor. Vamos ver se joga na sexta-feira. Deve jogar, né? Deve jogar. Então vamos para os gols, então. Para os gols não, para um gol só, né? Gol de Nando Carandina. Vamos conferir aqui agora como foi esse jogo lá em São Bernardo ontem, né, Matheus? O jogo começou, como o Reginaldo chamou muito bem a atenção, né? O time aproximou, tinha aquela aproximação que faltava do elenco, principalmente o meio campo. E o engraçado é que ele jogou com a mesma formação, com 3 volantes. E os mesmos jogadores. Alê, que para mim é o principal jogador desse elenco. Não até comentei na semana passada, acho que com a chegada do Estevão ele vai ser o capitão. E foi uma excelente chamada de atenção no Guaru essa. Não é tirando do time, como o Buião fez. Você tirou a tarja de capitão dele, do time, já para dar presta atenção no jogador, passando para o Alê, que acho que é merecidíssimo. Para mim é o melhor jogador, mais regular da equipe. E aí o Nando, o Matheus ali também. E os atacantes, né, Reginaldo? Eles não recebiam a bola de costas,
que aquilo que irritava a gente e os torcedores. Eles recebiam em profundidade, em velocidade. O Bruno Cantanhede também foi, acho que ele, o Richard, que fez umas defesas boas também. O Alê e o Bruno, para mim, foram os melhores em campo. Fazendo uma injustiça até que às vezes fala, né, que quem faz o gol é o melhor em campo, mas esses 3 jogadores merecem um destaque muito importante. É que nem a gente comentou, né? Teve sim o dedo do Estevão aí. Teve sim. O time se movimentou melhor. O ataque funcionou melhor. Apesar de ter sido um meio-campo que fez o gol, né? Porque o ataque está complicado, né? Fazer gol. Mas já se movimentou melhor do que estava. Agora, o Flávio Trevisan vai ter que tirar leite de pedra, né? Porque tem alguns jogadores do Rio Claro que ainda não jogaram. Né? O Patrick, por exemplo, veio do Palmeiras, né? Com a panca de Palmeiras, e até agora não conseguiu jogar. A forma física está muito abaixo do normal. O próprio Rodolfo, né? Garoto aí de 20 anos, pô. Ô, Rodolfo, tem que mostrar futebol, cara. Vamos lá, 20 anos, tem todo o gás para soltar. O Paulinho também, vamos jogar. Né? Então, eu acho que são 28 dias, né? Que nem o Estevão falou. E o Estevão a gente conhece um pouco também porque ele é de cobrar, e cobra muito. Né? Tanto que a primeira atitude, uma das atitudes dele foi tirar até a faixa de capitão do Guaru, né? Vamos jogar, né, Guaru? Um pouco, né? E depois, quem sabe, você volta a ser o capitão do time, né? Um puxão de orelha aí. Muito bem, rapidinho. Penapolense. Penapolense perdeu a última derrota na 6ª rodada. Né? Foi justamente para o Palmeiras. Depois venceu o Marília 2-1, empatou com a Portuguesa e venceu o Linense. Está embalado, joga amanhã. Acho que é uma vantagem gigantesca para o Rio Claro. Sim. Porque joga amanhã. Se representa normalmente um dia depois, só aquele regenerativo. Na quinta faz um treino leve, para sexta-feira já jogar de novo. Por conta disso, acho que dá para tirar 3 pontos lá de Penápolis. E só um detalhe da saída do Buião, é a postura totalmente negativa do presidente Luiz Balbo em fazer o gesto de acabou na hora do gol do Jocinei. Você até mesmo falou, né, Vlada? Se o Rio Claro vira o jogo nos acréscimos... Foi o que eu falei, a gente estava conversando, Reginaldo. Eu encontrei com o Matheus Pesotti lá no dia da apresentação do Estevão. Eu falei, Matheus, você já imaginou se me sai um pênalti e vira? Porque pode acontecer, gente. Poderia ter acontecido isso, o time ter virado o jogo, ter feito 2-1. Aonde que o presidente Luiz Balbo ia enfiar a cara dele? Com aquele gesto assim. Uma postura totalmente antiética que aconteceu lá e muito criticada, não só por nós que nós estamos falando aqui, mas principalmente pelas televisões que estavam transmitindo ao vivo o jogo, por todos os comentaristas. E olha, Reginaldo, sorte dos atletas que tem esse regulamento da federação de jogadores inscritos não podem sair. Sim. Porque acho que ia caber muito a dispensa de Patrick e Rodolfo desse elenco, que não estão acrescentando em nada, embora o Rodolfo venha de graça pelo Palmeiras. Mas o Patrick, imagina, o que você está gastando com ele, que deve ser o mesmo que o Guaru, você podia ter trazido um centroavante 9 muito melhor no elenco do Rio Claro para jogar e fazer gols, que está faltando. Exatamente. E não é a primeira vez que o presidente faz coisas assim extraordinárias, né? Ele já brigou com a imprensa, ele já briga com o torcedor. Então, na verdade, o que aconteceu? Lá ele já estava certo que o Buião ia ser demitido, ganhando ou perdendo o jogo, e o Estevão já estava contratado. Essa que é a verdade. Porque depois de 5 minutos que ele demitiu o Buião, ele já estava anunciando o Estevão. Como é que faz um contrato tão rápido desse jeito? Ô, presidente, o presidente tem que ter postura, Conversa com o profissional, né, e não fique fazendo, né, micagens ou malabarismos. Né? Muito bem. Estamos chegando ao final do programa. Matheus Pesotti, obrigada pela sua presença, pelos comentários aqui, sempre bem-vindo. Eu agradeço mais uma vez o convite, agradeço também a direção do Grupo JC que me liberou aqui para vir hoje mais uma vez. Obrigado e melhoras para o nosso querido amigo Ivo Rosalém, viu? Exatamente. Reginaldo Bortolim, boa noite para você também. Boa noite para você, Vlada, boa noite, Matheus. Aí é sempre bom, né, o Matheus quando vem aqui. Ivo, vamos lá, chá de inhame ou pinga com mel, alguma coisa do tipo, né? Esteja bem para a semana que vem, se Deus quiser. Exatamente, um beijo também para nossa querida editora doentinha Fernanda Maestro, um beijo para você, para Pedrinho que está aí na barriga. Volte logo, estamos com saudades. Um beijo carinhoso a todos vocês que ficaram com a gente até agora. A gente volta na segunda-feira que vem, se Deus quiser, com ótimos resultados no basquete e no futebol. Tchau, gente. Beijo.